Queridos irmãos e irmãs que celebram conosco nesta capela em honra à Santa Cruz, amados irmãos que nos acompanham de suas casas, de seus aparelhos. Hoje nós celebramos o Dia da Bíblia, encerrando este mês de setembro praticamente com o último final de semana. Nós queremos nos voltar ainda mais para a Palavra de Deus, que sempre oferece uma luz para todas as situações da nossa vida. A palavra que nos instrui, nos corrige, a palavra que nos encaminha. Esta palavra não é propriedade de ninguém. Ela não pode ser vista como monopólio de um grupo. A palavra é para todos. Foi o que nós ouvimos na primeira leitura, quando Moisés, já cansado pelo peso da idade, se vê incapaz de fazer tudo sozinho, de conduzir o povo de Deus sozinho. O Senhor então lhe inspira convocar 70 anciãos para que, depois de receberem o Espírito, possam profetizar junto com Moisés. E assim se faz. 70 homens idôneos, agora com o espírito de Moisés, começam a profetizar, mas logo cessam. Deus então suscita outros 2 homens que não faziam parte do grupo daqueles 70. E Josué vai ficar um tanto incomodado com isso. E normalmente a gente se incomoda também quando alguém está fazendo aquilo que nós deixamos de fazer. Ou, quem sabe, alguém está fazendo bem feito aquilo que nós fazíamos do nosso jeito. Josué vai até Moisés se queixando, dizendo que ele deve fazer com que aqueles homens se calem. Moisés, ao invés de se apoderar pelos ciúmes, sente alegria, porque outras pessoas se responsabilizaram pela obra de Deus. E Moisés diz: quem dera todos recebessem o Espírito e profetizassem. Nós somos batizados, todos nós temos este grande sinal, essa marca de filhos de Deus que nos faz profetas, sacerdotes e reis. Profetas, nós podemos falar de Deus com palavras e com a vida, anunciá-lo. Sacerdotes, além do sacerdócio ordenado, que cabe a mim, aos outros padres, irmãos no ministério, nós temos o sacerdócio comum dos fiéis, dos quais todos nós participamos, vocês participam. É a possibilidade de santificar o ambiente onde vocês se encontram. Isso que é ser sacerdócio pelo batismo, na sua casa, no seu trabalho. Santificar os locais como o sacerdote também santifica. Por fim, ser rei, reinar com Jesus, participar do seu reino, ser colaborador, ter o poder de servir. Todos devem ser profetas. E assim como a palavra não é propriedade de ninguém, o Evangelho também nos mostra que Jesus não é exclusividade de um grupo. Jesus não pode ser monopolizado. Jesus veio para todos. Acontece algo semelhante com Jesus e seus discípulos, daquilo que aconteceu também com Moisés e o grupo dos 70. Agora já não são mais os 70 anciãos, são os 12 apóstolos. João fica sabendo que um homem está expulsando demônios em nome de Jesus, mas ele não faz parte do grupo dos 12. E ele agora aborrecido, incomodado com isso, conta para Jesus: Senhor, há alguém expulsando demônios em teu nome, nós o proibimos, porque ele não faz parte dos nossos. Na verdade ele diz assim: porque ele não nos segue.
nos segue. Ele está falando do grupo. Aquele homem não segue o grupo dos apóstolos, mas ele segue a Jesus. Ele é seguidor de Jesus à medida que ele tem fé no Senhor, age em nome do Senhor com sinceridade, com retidão. Jesus vai dizer que este homem não deve ser proibido. Por quê? Quem não está contra nós, está a nosso favor, diz o Mestre. Irmãos e irmãs, nas nossas comunidades, nós podemos cair na tentação também, tanto de Moisés quanto de Josué. Tentação de Moisés, a princípio, de tentar fazer as coisas sozinhos, do nosso jeito, e não incluir outras pessoas mais. Tentação de Josué de ter ciúmes daqueles que se prontificam a fazer e não dar espaço para que as pessoas também trabalhem em equipe, como comunidade. Daí alguém pode dizer assim: ah, padre, mas na igreja tem pouca gente disposta a servir, a se responsabilizar. Mas eu também pergunto, e nós que estamos há mais tempo na igreja, será que nós estimulamos as pessoas a participar? Será que nós nos empenhamos de fato em acolher as pessoas, em treinar novas lideranças, em entusiasmar as pessoas, contagiá-las na fé? É mais fácil a gente dizer que a gente faz porque não tem quem faça, não é? O Senhor hoje nos convida à hospitalidade, à acolhida. E Ele diz: quem der um copo de água que seja a um profeta, terá recompensa de profeta. Então há lugar para todos. Até mesmo aquele que talvez não tenha o dom da palavra, desenvoltura em falar como profeta, pode participar da profecia, ou seja, pode participar do anúncio do reino de Deus, colaborando do seu jeito. Se um copo de água faz diferença, aquela pessoa que serve de forma oculta, que participa de coisas que não vão aparecer tanto, está de fato construindo o reino de Deus, está sendo também profeta e vai receber como o profeta na recompensa no reino dos céus. Nós temos outras igrejas cristãs, outras denominações que seguem a Jesus de uma forma diferente de nós. Nós acreditamos firmemente que Jesus instituiu a Igreja Católica, que esta igreja nos dá todos os meios de salvação. Então nós temos acesso àquilo que é sagrado, mas isso não nos garante a salvação se nós não seguirmos a Jesus, se nós não formos seus discípulos. Não é pelo fato de você estar na Igreja Católica que isso já é passaporte certo para a salvação. Não, é a conversão, é a forma como nós vivemos os sacramentos, é a nossa vida. Existem outras pessoas que estão em outras igrejas, que talvez não tenham um conhecimento da riqueza, do tesouro que existe na Igreja Católica. E, no entanto, são pessoas que amam a Jesus, que anunciam a palavra, que agem em nome de Cristo. Seria certo nós condenarmos essas pessoas quando elas fazem com sinceridade e retidão aquilo que o Senhor mesmo ordenou? É uma pergunta que nós devemos fazer. Eu não estou dizendo que a Igreja Católica e as outras igrejas é tudo a mesma coisa e pode frequentar aqui e lá, que é o mesmo Deus e coloca tudo no liquidificador e bate e dá na mesma coisa. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existem irmãos que estão em outras igrejas e que estão colaborando com o reino de Deus também. E nós temos que valorizar aquilo que eles fazem. Certa vez, eu estava com alguém num carro, passando numa pista, e à beira da pista, eu reconheci um estabelecimento que antes era um mercado e que agora estava com uma placa de igreja. E eu confesso, com muita vergonha,
que eu disse assim, de forma até irônica: olha lá, tá vendo? Até ontem era um mercado, agora virou uma igreja evangélica. Até a placa é comercial. A pessoa que estava do meu lado disse assim: eu tenho um amigo que participa dessa igreja. E toda semana ele vem à beira da pista para tentar tirar as meninas que estão em condição de prostituição. Ele faz aquilo que a Igreja Católica não dá conta de fazer. Nesse momento eu silenciei. Silenciei porque quem não é contra nós está a nosso favor. Aqueles que participavam daquela igreja, mesmo não sendo uma igreja de tradição, não é? Mesmo não sendo uma igreja que se nutre dos sacramentos, como nós temos essa possibilidade, estavam agindo em nome de Cristo, estavam resgatando. Portanto, meus irmãos, nós devemos nos sentir não como uma igreja fechada de fanáticos que ficam defendendo o seu território, mas como uma igreja de irmãos que também vê nos outros irmãos, não abrem mão da sua fé, da sua doutrina, bebem da riqueza dos sacramentos, mas também valorizam as iniciativas que são verdadeiras, legítimas de outros irmãos na fé. E você tem colegas, familiares, pessoas que estão ao seu redor, que são de outras igrejas e que também fazem o bem, que também evangelizam. E naquilo que nos une, o quanto nós podemos fazer juntos? Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos divide. Nós devemos ter essa visão de fraternidade e saber que, se nós estamos numa igreja, pertencemos a esta igreja, que nos dá todos os meios para a salvação, nós devemos ser os primeiros a nos responsabilizar na profecia, no serviço. E também ver que outros mais, e digo, não apenas cristãos, até pessoas de outras religiões estão fazendo a caridade. Independentemente de qual seja ali a motivação, não é? Porque tem algumas pessoas que talvez estejam fazendo caridade para se purificar, como acreditam, não é? Daquilo que fizeram na vida passada. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que a caridade é feita como um gesto de um coração que olha para o outro, de um coração que se compadece do irmão. Mas enfim, tem outras pessoas, até de outras religiões, ou até seitas, que estão fazendo a caridade. E nós vemos que a caridade também não é monopólio nosso como cristãos, nem da Igreja Católica, mas a caridade deve estar presente, primeiramente, principalmente no nosso agir. E se nós não fizermos, outros farão. E nós devemos reconhecer que aqueles que estão fazendo a caridade estão também agindo como Cristo agiu. Que nós olhemos para Jesus como o nosso maior exemplo, que nós purifiquemos também o olhar que nós temos em relação aos outros. Olhar o outro como inimigo é deixar de ver que o inimigo maior é o maligno. Por isso concluo esse momento de reflexão fazendo uso das palavras de Jesus. Nós devemos combater não o outro, mas o pecado. Por isso que Jesus diz assim: se a tua mão te leva a pecar, corta. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. Se os teus olhos te levam a pecar, arranca-os. Esses membros e esta parte do corpo representam aquilo que nos foi dado por Deus e que pode ser instrumento de salvação na vida do irmão. As mãos representam o agir. Os pés, a prontidão em ir, em sair em missão. Os olhos, a capacidade de permitir que aquilo que seja bom entre. O olho é como um portal. Mas também as mãos podem ser instrumentos de condenação, de julgamento em relação ao irmão e fazer com que nós caiamos no julgamento, porque no auto-julgamento, porque quando nós condenamos o outro, nós
estamos julgando e seremos julgados naquela mesma medida com a qual julgamos. Quando eu me aposso daquilo que não é meu, aquilo que não me pertence, sendo injusto, eu estou usando a minha mão como instrumento de corrupção. Quando eu sou rápido, como o meu pé, de chegar em algum lugar, rápido em vingar-se diante de uma ofensa, diante de uma humilhação recebida, de uma injustiça, eu estou fazendo desse instrumento um instrumento de condenação, quando na verdade eu poderia fazer o contrário daquilo que me fizeram de errado. Quando eu permito que, por meio dos meus olhos, entrem coisas através da internet, de vídeos que me escravizam, ou no caso de pessoas que têm um relacionamento no matrimônio, ou uma relação de namoro, não é? De permitir que a infidelidade comece pelos olhos. A infidelidade não é somente consumada num ato, ela começa e se dá também pelo olhar, que depois se transforma em pensamentos e pode sim um dia se transformar em atitudes. Arranca. O Senhor está falando para nós rompermos com essa realidade, para nós nos desligarmos do pecado. É isso que deve ser combatido, o mal que está diante de nós. É isso que precisa ser lançado fora. Jesus não está falando para ninguém se mutilar aqui. O Senhor não quer pessoas amputadas. O Senhor quer pessoas livres que cortem manias, vícios, julgamentos e tudo aquilo que nos afasta de Deus e do amor ao próximo. Que sejamos profetas, a começar por nós mesmos, que sejamos pessoas que agreguem, que cada vez mais proclamemos a Igreja Católica, que quer dizer universal, e que recebe os irmãos de volta, e que valoriza também aqueles que estão em outras igrejas, porque ao final de tudo, como diz Jesus, haverá um só rebanho e um só pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reúne em torno dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!